O ChatGPT não vai te ensinar o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre arrays no JavaScript, desde o básico de alguns métodos e como o array funciona, até coisas avançadas e coisas que não explicam em nenhum lugar. E se você quiser pular alguma parte do vídeo, vai ter na timeline todos os assuntos, todas as funções e tudo que eu vou falar sobre arrays no JavaScript. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora que eu tenho certeza que você vai aprender algo de novo nesse vídeo. Mas calma que eu acabei de terminar de gravar o vídeo e eu pensei numa ideia muito boa. Eu vou deixar na descrição todos os assuntos que eu expliquei que o ChatGPT não explica. E esse vídeo eu vou começar ensinando o básico de arrays e vou ir evoluindo, mas se você quiser só essa parte que o ChatGPT não te conta, olha lá na descrição. Primeiro de tudo, como que inicializa um array no JavaScript? E tem dois jeitos. Ou você vai usar colchetes, abrir e fechar colchetes, ou você pode até instanciar a classe array. E tem uma pequena diferença entre esses dois tipos, porque você pode passar no new array o tamanho que você quer desse array, e quando você, por exemplo, der um console.log array2.length, você vai ver que o tamanho do array vai ser o número que você passou. Só que esse array vai estar vazio, então se você der um console log só no array, você vai ver que ele está inteiramente vazio e ele tem tudo como undefined. Então, na maioria dos casos, você vai querer fazer isso aqui, mas tem alguns casos que eu vou explicar mais para frente que definir o tamanho do array pode te ajudar. Para você acessar um elemento dentro de um array, você vai pegar o array, usar colchetes e passar um número para pegar o index daquele elemento. Então aqui, se a gente der um console.log array e pegar o index 0, a gente vai ver que vai pegar a primeira string que está dentro do array. E isso é o básico de como acessar e criar um array no JavaScript. Agora, como que a gente declara o tipo do array no TypeScript? Primeiro, se você tiver um array vazio, o tipo desse array vai ser um array de n. Se você passar uma string, você vai ver que o tipo dele é um array de strings. E isso aqui é porque o TypeScript infere automaticamente a tipagem a partir do seu código. Então, esse cara seria a mesma coisa que você colocar string array. Só que você não precisa, porque ele infere automaticamente. Agora, se você colocar isso aqui, e você passar um número dentro desse array, aí o TypeScript vai dar um erro, porque isso aqui está errado. Se você não colocar essa tipagem explícita aqui, ele vai permitir e ele vai criar um array que é uma union de string number. Unions são um tópico um pouco mais avançado no TypeScript e eu vou deixar aqui em cima no izinho o vídeo completo explicando tudo isso. Então, se você tiver só strings aqui dentro, ele vai virar um array de string e você pode passar o tipo aqui usando dois pontos, string array. Agora, tem outro jeito de você fazer isso aqui também. Você pode usar o tipo array e passar dentro dele a string que você quer. Esses dois jeitos são a mesma coisa. A única vantagem de usar esse cara aqui é que esse menor e maior aqui fica mais fácil de você entender quando tem vários outros tipos dentro um do outro. Por exemplo, tem um array de array dentro de um objeto que tem mais um array. Daí esse cara fica um pouco mais fácil de você entender e você não precisa usar parênteses em alguns lugares. Mas no final das contas vai dar a mesma coisa. E esse cara aqui é um generics, que é um tópico um pouco mais avançado, que também vai ter um vídeo aqui no izinho aqui em cima, explicando como funciona, mas você não precisa entender agora. O importante é que, para declarar um tipo de um array, você passa o tipo que você quer e abre e fecha colchetes. Agora, se você quiser declarar uma matriz no JavaScript, aí você vai colocar dentro de um array outros arrays. E daí dentro desses arrays você pode, por exemplo, colocar a string que você quiser. E o tipo do TypeScript também você coloca mais um colchetes para definir que isso aqui é uma matriz. Ou então você pode colocar um array dentro de outro tipo de array e também vai funcionar para uma matriz.
Lembrando que uma matriz é basicamente um array de duas dimensões, ou seja, tem um array que contém outros arrays dentro, e você pode acessar um item de uma matriz passando colchetes com um index e depois outro colchetes com outro índice. Então aqui pegaria o primeiro elemento do primeiro array dentro dessa matriz, que seria esse cara aqui. Agora vamos para alguns métodos básicos de array no JavaScript. A primeira propriedade que a gente vai ver e que você já viu nesse vídeo é o array.length. Isso aqui mostra basicamente quantos elementos tem dentro do seu array. E se você der um console.log no array.length, você vai ver que ele vai falar 4, porque tem 4 elementos aqui dentro. E se você tirar um elemento, por exemplo, agora tem 3, e quando você rodar de novo, o length vira 3. E um método muito interessante do array é o array.toString. Ele vai basicamente colocar todos os itens do seu array como uma string e separar eles por vírgula. Mas algo que é muito interessante é o que acontece quando você colocar um objeto dentro do seu array e passar o toString. Nesse caso, ele vai colocar o objeto como object, porque ele está chamando o toString de todos os elementos que está dentro do array. E o toString de um objeto retorna object. Então é muito cuidado que você precisa ter quando estiver usando um array e usar ele como toString. E um outro método que vai fazer algo parecido com o toString é o array.join. Esse método ele vai juntar todos os seus elementos do array em uma string. Se você não passar nada, ele vai pegar um valor default, que é uma vírgula, igual ao toString. Mas você pode passar outras coisas, como por exemplo, ponto e vírgula, e ele vai juntar todos os seus elementos com ponto e vírgula. Isso é muito bom quando você quer transformar alguma frase, algum array de strings em uma outra string completa. E agora, esses são os 4 métodos de manipulação de array mais importantes do JavaScript. Para você adicionar um elemento no array, você pode usar o array.push e passar o seu elemento. Aí ele vai adicionar no final do seu array. Agora, se você usar o array.unshift, ele vai adicionar no começo do seu array. E se você quiser remover itens do seu array, você pode usar o array.pop, que remove o último item do seu array, ou então você usa o array.shift, que remove o primeiro item do seu array. Esses 4 métodos são muito importantes e muito básicos que você precisa saber. Mas tem um detalhe que nem todo mundo sabe. Se você atribuir em uma variável o resultado da função que remove um elemento do array, você consegue pegar qual elemento você removeu. Então aqui o shift retornou o primeiro elemento que foi removido e o pop ele também vai retornar o último elemento que foi removido. Isso aqui é muito útil para facilitar na hora que você estiver programando alguma coisa e quiser manipular o elemento que você está removendo. E tem uma coisa também que poucas pessoas sabem sobre os métodos que adicionam elementos dentro de um array. Por exemplo, se você der um push, passar um elemento aqui, o valor retornado pela função do push vai ser o novo tamanho do array depois de adicionar aquele elemento. E você pode ver que a mesma coisa acontece para o unshift. E uma outra coisa também que é muito importante é que você pode chamar o unshift ou push com mais de um elemento. Então, por exemplo, aqui eu vou passar 3 elementos. E se você der um console.log no array, você vai ver que agora ele tem os 3 elementos adicionados no começo. E se for o push, vão ser 3 novos elementos adicionados no final do array. Então você não precisa chamar push e o unshift várias vezes, chame apenas uma vez e passe o número de elementos que você quer, que você vai conseguir fazer isso tudo em uma linha só. Você tem que tomar cuidado, porque esses métodos têm um pequeno detalhe que é muito importante e pode causar alguns problemas. Esses métodos como push, eles modificam o array original. Então, isso aí no meio do seu código, dependendo do seu algoritmo, pode causar algum bug. Mas tem outros métodos que eles não modificam o array original, mas retornam um novo array. Então, no caso, se você quer dar um push sem modificar o array original e criar um novo, você pode usar o método concat, que vai adicionar no final do seu array esses elementos, mas ele vai retornar para você um novo array. Então, se a gente fizer aqui um console.log
desse novo array que a gente está sendo retornado pelo método concat, você vai ver que ele vai conter esses itens, mas o array original, quando fizer o console.log, ele não vai ter esses itens no final. Então, esse é um jeito de você criar um novo array com as modificações que você está fazendo e poder evitar algum bug, algum problema no seu código. Mas aí você vai estar pensando, como que esse bug pode acontecer? Qual que é o caso real que isso acontece? E eu vou te dar um exemplo. Digamos que você tem uma função aqui, qualquer coisa, que recebe um array como parâmetro, um array de strings qualquer. E daí, no meio do seu código aqui, você vai fazer várias coisas, mas aí, de repente, você vai dar um array.push e passar algum elemento dentro do seu array que você recebeu como parâmetro. Isso aqui pode causar um bug, porque se você passar aqui o seu array, ele vai ser modificado e depois, quando você for usar o array aqui, ele vai ter um novo elemento que não deveria ter. Então, em vez de usar um push dentro dessa função, você deveria usar concat ou qualquer outro método que não modifica o array, mas que cria um novo array. Então, são esses casos assim que podem passar um bug despercebido na sua lógica e você está se perguntando por que o array está diferente ou algo do tipo. Se você quiser usar o concat para adicionar elementos no começo do array, basta você inverter essa lógica aqui. Então, os itens que você quer adicionar no começo, você cria um array com eles, chama o método concat e passa o seu array. Aí, nesse caso, ele vai adicionar esses elementos na frente desse array. Então, ele está combinando dois arrays e a ordem vai definir o que vai na frente e o que vai atrás. Mas até agora, todos os métodos que eu ensinei foram métodos que adicionam elementos ou no começo ou no final do array. Mas e se você quiser adicionar no meio, por exemplo, num index específico? Aí a gente vai ter que usar um método array.splice. Esse método recebe 3 parâmetros. O primeiro é qual index você quer começar a fazer a sua mudança. Então, se você colocar 0, é no começo do array. Se você colocar 1, vai ser no segundo elemento. Aí o segundo parâmetro é quantos itens você quer deletar, porque nem sempre você quer só adicionar novos itens no meio, mas você pode querer substituir, ou seja, deleta um item e coloca o seu novo item no lugar. Eu vou passar 0, porque eu não quero deletar nenhum, só adicionar novos itens no meio do array. E o terceiro parâmetro é todos os itens que você quer adicionar. Então eu vou passar um só aqui como exemplo. Quando você rodar isso, esse cara aqui, ele vai ser colocado no index 1 e ele vai deletar 0 itens. Ou seja, esse cara aqui, antes dele, ele vai colocar esse item. Como você pode ver, fez isso. Agora, se eu quiser que delete o segundo, ou seja, o index 1, e passe o meu novo elemento, aí o delete count, que é o segundo parâmetro, vai ser 1. E aí, quando você fizer isso, ele deleta e substitui pelo que você está passando. Então, é dessa forma que você pode adicionar elementos, seja no meio ou em qualquer index que você quiser e quantos elementos você quiser. Tem até como você só cortar um array no meio sem passar nenhum index. Ou seja, eu posso passar aqui todos os itens que estão faltando aqui no final e ele vai, a partir do index 1, deletar todo o resto. Então, se você rodar isso aqui, ele cortou todo o final do array e pegou só o começo. Tem como você fazer isso também, mas não é recomendado, e o splice é melhor usado quando você quer só adicionar elementos no meio dele e não pegar só o final ou só o começo de um array. Mas se você quiser pegar ou o começo ou o final do array sem usar o método splice, tem um outro método que chama slice. Esse método parecido o nome, mas não faz a mesma coisa. Primeiro que ele não modifica o array original. Então, você vai ter que pegar em uma variável o valor que ele retornar. E a gente vai dar um console.log, porque ele vai retornar um novo array para a gente. E ele só possui 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o index que você quer começar pegando os seus itens. Se você passar 1, ele vai começar do index 1 e pegar todos os itens a partir disso. Se você passar o segundo parâmetro, aí ele vai falar aonde que você vai parar de pegar os itens. Se você passar o index 2, que seria esse cara aqui, ele vai parar nesse cara, mas ele não é um número inclusivo, ou seja, ele não inclui o index que você está passando, só até antes dele. Então ele só vai pegar esse elemento aqui. Então se a gente rodar, você pode ver que ele só pegou esse cara. Se você passar o index 3,
que não existe nesse array, mas ele vai parar antes disso. Então, ele vai pegar o último elemento do nosso array. E você também pode excluir, ou seja, não passar esse último parâmetro, que daí ele vai pegar todo o final do array. E uma coisa que é legal do slice é que você também pode passar números negativos, ou seja, se você quiser pegar só o último elemento, você passa -1 e pega o último elemento. Ou seja, se o seu array foi muito grande, você pode pegar os elementos dessa forma com números negativos. E o slice tem essas vantagens porque ele é muito mais fácil de usar, porque você não tem que pensar em adicionar novos elementos, mas apenas pegar partes do array. E ele também não modifica o array original, que pode evitar de causar bugs no seu código. Agora vamos ver outros tipos de métodos de arrays que são para fazer verificações, ou seja, dentro de ifs ou até retornar um booleano para você verificar algo sobre o seu array. Por exemplo, se você quiser verificar se um item existe dentro do seu array, você pode usar o array.includes e passar o seu item. Se a gente passar ABC, ele existe dentro do seu array e vai retornar true. Se você passar alguma outra coisa que não existe, ele vai retornar false. Mas tem um caso aqui muito específico que é importante tomar cuidado. Se você passar um objeto e você procurar por um objeto também, ele sempre vai retornar false. Isso porque os objetos são comparados por referências. E a referência de quando você cria um objeto aqui e cria outro objeto aqui são diferentes. São dois objetos com duas referências diferentes. Eu fiz um vídeo explicando isso, vou deixar no izinho aqui em cima, de qual que é a diferença de comparar um objeto vazio com outro objeto vazio. Então, quando você estiver usando o método includes, evite usar objetos ou outros arrays ou qualquer coisa do tipo e sempre use os tipos primitivos, que são strings, booleans e números. Eles vão ser muito melhores com o array.includes. Agora, e se você quiser verificar algo sobre os elementos dentro do seu array, e você quer, por exemplo, procurar e descobrir se tem algum objeto dentro do seu array, você pode usar o método sum, que vai receber uma função que o primeiro parâmetro é o item do seu array e ela precisa retornar um booleano, ou seja, true ou false, dependendo da condição que você quer. Aqui no caso, eu vou usar o typeof item é igual a object. E aqui eu estou verificando se tem algum objeto dentro do nosso array. Como no caso aqui está tendo um, ele vai retornar true. Se você remover nosso objeto, ele vai retornar false. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele está executando essa função para todos os elementos do meu array e vendo se algum deles retorna true. Se um deles retornar true, ele vai retornar true. Se todos forem false, aí sim ele retorna false. Agora, você pode usar um outro método que é ao contrário, que é o every. Esse aqui, ele só vai retornar true se todos os elementos fizerem a função que você está passando retornar true. Se só um deles retornar false, aí tudo retorna false. Então aqui no caso, como não tem nenhum objeto, vai retornar false. Se eu remover tudo isso aqui e passar, por exemplo, só objetos, aí sim ele vai retornar true. E quando um deles for uma string, ou seja, um deles retorna false para essa função, aí retorna false. Então, para você memorizar melhor o que cada um desses dois métodos fazem, é só você lembrar que para o every tem que ser todos retornando true para retornar true, e que isso significa que ele está fazendo uma operação de e, ou seja, o AND, em todos os elementos. Todos os retornos dessa função aqui é como se todos eles fossem AND, AND. E agora, o some é só qualquer um retornar true, ou seja, qualquer um que ele vai retornar true. E é como se fosse usar o operador ou seja, seria todos os retornos da função com ou, e se qualquer um retornar true, retorna true. Mas esses métodos que eu mostrei até agora retornam true ou false. Só que se eu quiser retornar de fato o elemento que eu estou procurando, ou seja, o elemento que fizer essa função retornar true, eu retornar ele, aí você vai usar o método array.find, que é basicamente encontrar o elemento que eu quero. Então aqui eu quero que encontre o elemento que é um objeto. Se a gente der um console.log, ele retorna o nosso objeto. Se eu, por exemplo, eu procurar
um que é do tipo string, ele vai ter essa string aqui e vai retornar para a gente do tipo string. Então esse método é bom para encontrar os elementos, mas você tem que lembrar que ele só retorna o primeiro elemento que ele encontrar. Então se eu tiver duas strings aqui e eu procurar por strings, ele vai retornar só o primeiro e não todos que eu estiver encontrando. E se você quiser que retorne o index do elemento em vez de retornar o elemento em si, você pode usar o método findIndex. E daí ele vai retornar, por exemplo, o index 1, que é esse cara aqui. E funciona igualzinho find. A única diferença é que quando não encontrar nenhum item, ele vai retornar para você -1. Ou seja, se a gente verificar aqui que o nosso item é alguma string que a gente não tem dentro do nosso array, por exemplo, esse cara aqui, ele retorna -1. Enquanto no find, quando ele não encontra o item, ele vai te retornar undefined. E da mesma forma que para o find você tem o findIndex, quando você estiver usando algo como o array.includes, você tem algo que é muito parecido, que na verdade é o indexOf, que é a mesma coisa que o includes, mas vai retornar o index. Então, se você fizer aqui, ele retorna -1 quando não encontra, e se ele encontrar exatamente aquele elemento, aí ele retorna o index daquele elemento. E esses métodos de encontrar o index de algum elemento dentro de um array é meio raro de você usar eles, mas vai ser muito úteis quando você usar eles com splice ou slice ou coisas que modificam a posição de um elemento dentro de um array. Agora vamos partir para os loops. Eu vou mostrar para você vários jeitos de fazer várias coisas que vão iterar sobre os itens do seu array, ou seja, um loop. Primeiro que no JavaScript você pode fazer um for loop dessa forma aqui, mas provavelmente você nunca vai precisar fazer isso, a não ser que você tenha alguma lógica que incremente o i aqui diferente, ou as condições aqui sejam maiores, aí sim você vai precisar fazer um for, mas na maioria dos casos você vai usar o método array.forEach. Esse método vai receber uma função e que o primeiro parâmetro vai ser o item, então você não precisa pegar o index para descobrir o item, você simplesmente pode pegar ele no primeiro parâmetro. Agora, se você quiser pegar o index e fazer alguma lógica dentro do seu forEach com o index, o segundo parâmetro dessa função que você passa é o index. E o terceiro parâmetro também é o array completo, ou seja, esse cara aqui é passado no terceiro parâmetro. Você deve estar se perguntando por que esse array é passado aqui, sendo que você consegue acessar essa variável. E a resposta é porque se você criar, por exemplo, uma função que vai ser basicamente o que o forEach faz. Então aqui a função console log no item, e esse item é do tipo string, você pode passar essa função para o seu forEach, e daí ele vai executar igualzinho executaria se fosse esse cara aqui, mas essa função pode ser que ela queira ter o array inteiro, como nesse caso, então você precisaria, por exemplo, definir aqui o index, e depois ter o array definindo aqui para poder acessar o seu array dentro dessa função. Então, se você criar uma função, aí provavelmente você vai precisar usar esse array, porque você não vai ter esse cara no escopo de onde você está declarando a função. Mas tem um caso em que usar esse método forEach não vai dar certo, e pode até causar um bug, porque você não sabe como funciona. Se você, por exemplo, tentar chamar um await dentro desse forEach, ele vai falar que a função precisa ser async. E se você pôr essa função do forEach como async, ele não vai esperar a primeira execução terminar, a primeira promise resolver, para executar a próxima promise. Ele simplesmente vai chamar tudo e não vai esperar nada. Ou seja, isso aqui não vai executar sequencialmente, mas vai ser como se fosse tudo em paralelo, um atrás do outro. Então, nesses casos, quando você quiser fazer isso, você vai precisar fazer um for loop chamando o await dentro do for. Esse é o único detalhe importante do forEach que você precisa prestar atenção. Ele deixa você fazer isso, mas você não deve fazer isso dentro dele. Mas nem sempre você vai querer usar o forEach. Tem um outro método que é melhor e na maioria dos casos você vai preferir usar ele. Por exemplo, imagine que você quer transformar o seu array de strings em um array com objetos que tem o item e um ID. Você poderia, usando o forEach no caso, criar um novo array aqui, array objeto, e fazer um forEach no seu array
E dentro desse for each, você dá um push no seu objeto. Então, array objeto push, passando aqui um objeto que tem o item e tem o ID, que seria, sei lá, o index. Você poderia fazer isso com for each, mas você pode fazer isso de uma forma muito melhor usando o array.map, que ele vai receber uma função que tem os mesmos parâmetros que o for each, então tem o item, o index e o array, e essa função você tem que retornar dentro dela o novo tipo de dado que você quer. Então eu vou dar um return em um objeto e o ID é o index. Então agora esse map aqui ele vai retornar para a gente o nosso array que tem os objetos dentro. Então a gente tem que pegar esse cara aqui em uma variável array objeto 1. Agora esse cara aqui é muito menor do que fazer esse código aqui e é muito mais intuitivo você fazer um map do que ter que criar um for each com variável e fazer um push. Então você tem que sempre usar isso aqui e fazer um for each vai ser um caso muito mais raro. Lembrando também que o array.map recebe aqui um array no final como terceiro parâmetro, então você pode fazer por exemplo, array.map e passar uma função para ele e poder usar o array dentro dessa função também. Agora, alguns detalhes sobre o map e o for each. Primeiro que o for each, se você retornar alguma coisa aqui dentro, ele não vai fazer diferença nenhuma, então não retorne nada no for each. Segundo, sempre lembre de retornar alguma coisa dentro do map. Se você não retornar, vai dar errado. Você pode pôr a lógica que você quiser aqui, você tem que retornar alguma coisa. E tem um outro ponto que é muito interessante, que se você for retornar só um objeto e você não tiver nenhuma outra lógica dentro do map, você pode simplesmente retornar um objeto direto. Por exemplo, em vez de pôr o return aqui, você vai só passar um objeto. Mas para essa sintaxe aqui funcionar, você tem que lembrar de pôr entre parênteses o seu objeto. Então, esse cara aqui era a mesma coisa do que fazer um return objeto. É uma forma da arrow function aqui de retornar um objeto diretamente. Agora vamos para o método mais confuso de todos, que ninguém lembra para que serve ou nem como é que usa. É o array.reduce. Esse método tem duas formas de você usar ele, uma mais simples e uma mais avançada, e eu vou explicar elas separadamente. O método mais simples de usar ele é você passar apenas um parâmetro. E esse primeiro parâmetro é uma função que vai ter dois parâmetros, o valor anterior e o valor atual. E essa função ela precisa retornar alguma coisa. Mas antes da gente implementar isso, eu vou mostrar um passo a passo do que esse método vai fazer com o nosso array. Primeiro que ele vai dar um loop no nosso array. Então, quando a interação for 0, ou seja, o index for 0, ele vai fazer o quê? O nosso valor prev vai ser o 1 e o atual vai ser o 2. Mas daí, você vai precisar retornar alguma coisa dentro. Então, vamos retornar x. Na próxima iteração do array, o prev vai ser o que a gente retornou antes, ou seja, o x, e o current, o atual, vai ser o próximo item que está aqui, que é o 3. Então vai ser o 3. E daí o que a gente vai retornar, sei lá, y. Aí na próxima iteração também vai ser a mesma coisa. O anterior é o que a gente retornou e o atual é o próximo item do array. E daí quando você retornar, por exemplo, o z, acabou o nosso loop e daí o valor que o nosso método vai retornar vai ser simplesmente o último valor que a gente retornou, ou seja, z. Então, esse cara aqui, ele vai cair numa variável, sei lá, result aqui, que a gente vai depois dar um console.log. Então, ele vai fazer esse cara aqui, e no nosso exemplo, o que a gente pode fazer? Com um array de números, a gente pode somar números. Então, a gente pega o anterior mais o atual, retorna o valor aqui e soma tudo esse cara. Então, você vai ver, deu 10. Esse é uma das formas de você usar isso. E o detalhe importante desse jeito de você usar o reduce é que o que você retornar aqui tem que ser do mesmo tipo que tiver dentro do seu array. Porque se você
começar o array com o anterior sendo um número, o que você retornar vai virar o anterior. Então, ele também tem que ser um número. Se você está achando que esse exemplo que eu dei aqui foi muito básico, eu concordo com você. Tem outros exemplos que você pode usar o reduce dessa forma, como, por exemplo, achar qual que é a maior string de um array, ou alguma propriedade de um objeto, qual que é a maior. Mas esse reduce, que é o simplificado, vai ser muito raro você precisar usar ele. Então agora vamos para o modo mais avançado, que fica um pouquinho mais complexo, mas vai ser muito mais útil. Então, além do primeiro parâmetro, que é uma função, você vai ter um segundo parâmetro. E esse segundo parâmetro vai ser um outro tipo de dado que você vai estar convertendo o seu array. Então, por exemplo, se você quiser transformar esse array em um objeto com chave e valor, você vai passar aqui no segundo parâmetro um objeto. E esse objeto aqui, ele vai ser usado como o valor anterior dentro da função do reduce. Então, esse cara vai ser esse objeto aqui. E esse atual vai ser o próximo elemento do array. E o tipo de dado que você colocar aqui no segundo parâmetro tem que ser o tipo de dado que você estiver retornando dentro da função. E o resultado do reduce aqui, nesse nosso result, vai ser esse tipo de dado aqui. Então você tem que imaginar que o reduce serve para basicamente transformar um array em algum outro tipo de dado. O mais comum é usar um objeto, mas você também poderia, sei lá, colocar um zero aqui ou algum número e fazer uma mudança com números. Mas o mais comum e o melhor de todos que você vai usar é para transformar array em objeto. Então vamos fazer o passo a passo para você entender melhor como que funciona isso. O nosso reduce, na primeira iteração do nosso array, quando o index for 0, vai ter o valor anterior como um objeto vazio, que é o segundo argumento aqui que a gente está passando para o reduce. E o cur, que é o valor atual, vai ser o primeiro elemento do array, ou seja, 1. E disso aqui a gente vai retornar um objeto, que seria essa linha aqui. Mas a gente vai fazer alguma modificação com esse objeto, adicionar alguma propriedade e tudo mais. Na segunda iteração do reduce, quando o index for 1, o valor anterior vai ser o objeto que a gente retornou aqui dentro. E o valor atual, que é o cur, vai ser o próximo elemento do array, ou seja, 2. E de novo a gente vai retornar o nosso mesmo objeto com alguma modificação dentro. E você vai fazer isso assim por diante, até que uma hora você vai só retornar o seu objeto com tudo o que você quer, e ele vai sair aqui na nossa variável, e a gente vai poder usar esse objeto que a gente criou a partir de um array. Então vamos para um exemplo para ficar mais claro. Aqui eu tenho um array que tem vários números e eu quero contar quantas vezes cada número aparece. Ou seja, o número 1 aqui ele aparece 2 vezes, o número 2 também 2, o 3 2 e o 4 apenas uma. E para eu contar isso, eu vou ter que ter um objeto que tem as propriedades como os números e os valores às vezes que esses números aparecem. Então eu vou transformar esse array em um objeto. Então o segundo parâmetro tem que ser um objeto. Aí o nosso prev, que é o primeiro valor, vai ser esse objeto, e o cur vai ser o item que está no nosso array. Então eu vou criar uma variável que vai ser o count, que é basicamente para a gente ver se já está setado dentro do nosso objeto o valor daquele número. Então a gente vai verificar se ele existe. Se ele existir, a gente só vai incrementar ele. Então a gente vai pegar ele aqui, fazer igual o count mais 1. E se ele não existir, a gente vai ter que setar ele para 1, ou seja, aqui igual a 1. E daí, se você der um console.log no nosso result, você vai ver que ele deu um objeto vazio. Por que isso? Porque a gente está retornando um objeto vazio aqui. Você tem que lembrar que dentro do reduce, você sempre tem que retornar o valor anterior modificado com o que você quer fazer. Então, a gente tem que vir aqui e dar um return no nosso prev. Aí sim, ele vai retornar o nosso objeto com a informação que a gente queria a partir desse array aqui. E quando você usar o TypeScript com o reduce, você provavelmente vai ter vários erros de tipagem dentro. Isso está acontecendo porque o TypeScript está vendo que esse objeto está sendo passado, só que ele é um objeto vazio, e ele está assumindo que o valor anterior aqui, ele sempre vai ser um objeto vazio. Então, quando você tentar acessar ele com algum
uma chave aqui, ele vai falar que isso não pode, porque esse cara ele é do tipo objeto vazio. Então o que você tem que fazer? A gente tem que tipar esse cara aqui para o TypeScript parar de reclamar. E o jeito que você faz isso é passando um argumento genérico aqui para o nosso Reduce, que vai definir qual que é o tipo desse objeto aqui. Então a gente vai falar que é um record, e a gente quer as chaves como strings e os valores como números. Então a gente vai passar string e number. E daí você vai ver que se você fechar aqui certinho, ele vai parar de reclamar, porque agora ele sabe que isso aqui pode ser acessado com valor e pode ser atualizado com números. Isso aqui é uma parte dos generics. Se você não sabe o que é generics no TypeScript, eu vou deixar um vídeo aqui no izinho que te explica com detalhes como que isso funciona. Mas basicamente, você está definindo que esse objeto aqui é desse tipo aqui, e daí ele sabe que você pode atualizar as propriedades e acessar elas sem problema nenhum. Mas agora vamos para uma função que é muito importante, e se você não souber usar direito, você vai causar um bug. É a função sort, que a gente vai ordenar os elementos de um array. E lembrando que se você chamar a função .sort, ele vai modificar aqui o nosso array. Então tem que tomar cuidado já nessa parte. Mas olha para esse array, pausa esse vídeo e pensa, qual que vai ser a ordem dos elementos retornada por chamar um sort aqui nesse array? Tem 1, 10, 20, 11, 2 e 100. Pensa bem, porque quando eu clicar no Run, você vai se surpreender. Basicamente, a ordem é 1, 10, 100, 11, 2, 20. Isso está muito esquisito, mas eu vou te explicar por quê. Quando você chamar essa função sort e ela não receber nenhum argumento aqui, tiver sem nenhum parâmetro, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar todos os elementos do array, converter em uma string e daí comparar eles para saber qual ordem tem que ser ordenada. Então é por isso que dá esse resultado aqui, porque esses números eles estão convertidos em strings e estão sendo comparados como strings. Então esse sort você tem que tomar muito cuidado. Se você tiver um array de números, você não pode só chamar a função assim, e eu recomendo que você nunca use isso. Sempre passe o primeiro argumento aqui, que é uma função que vai definir como ordenar os elementos do array. Essa função ela recebe dois argumentos, A e B, e se você fizer A menos B, você está fazendo ordem crescente, e se você fizer B menos A, você está fazendo ordem decrescente. Então sempre passe essa função aqui e defina a sua lógica de como você quer ordenar o array. Já que a gente está ordenando, se você quiser inverter a ordem de um array, em vez de você usar algum sort, você pode simplesmente usar um método chamado arrayReverse. Ele basicamente vai inverter a ordem do seu array, mas lembrando, ele também modifica o seu array original. Então tome cuidado quando você usar essa função. Agora eu vou te mostrar a minha funcionalidade preferida do JavaScript. Imagina que você tem esse array aqui e você quer colocar ele no começo desse segundo array aqui. Você poderia usar o concat ou outros métodos que eu te ensinei nesse vídeo, mas tem um jeito que vai ficar um pouquinho melhor e eu acho muito mais chique. Você vai pegar o array e você vai usar 3 pontos. Esses 3 pontos são chamados de spread operator e ele vai pegar todos os elementos desse array aqui e jogar aqui nesse array. Então, se você der um console.log nosso array2, você vai ver que ele tem todos os nossos elementos. Isso aqui, ele acaba facilitando uma série de coisas e ele não funciona só com arrays, funciona com objetos e outras coisas também, mas com arrays é uma forma muito fácil de você juntar arrays uns com os outros ou definir a posição. Por exemplo, se você não quer no começo, você quer no final, você só vem aqui, joga no final e roda, daí ele aparece no final. Isso é muito bom e é muito útil e são apenas 3 pontos ao invés de você precisar chamar algum método ou alguma coisa do tipo. Mas tem um detalhe importante desse spread operator. Se você fizer esses 3 pontos aqui num novo array, basicamente pegando o array que já existe e jogando em outro, você vai ver que esse novo array, por mais que ele seja meio que igual, ele parece igual, se você comparar os dois arrays, você vai ver que ele está retornando false, ou seja, eles não são iguais. E se você, por exemplo, usar um método que modifica o array original, como por exemplo array2.reverse, ele está mudando esse array aqui,
Se você der um console.log no array normal, que é o inicial que a gente tem, você vai ver que o reverse não afetou ele, porque aqui a gente está criando uma nova instância de um array e esse reverse só vai modificar esse cara e não modificar o array que a gente deu um spread. Isso tem uma vantagem, que você pode usar esses métodos sem modificar eles, mas tem também uma desvantagem. Por mais que você esteja de fato criando um array novo aqui, os objetos do nosso array original vão se manter os mesmos. Então, por exemplo, se você der um console.log do array original, pegar o primeiro elemento e comparar o segundo array, o primeiro elemento, você vai ver que eles retornam true, ou seja, eles são o mesmo objeto. E se você acabar modificando aqui esse ID do elemento, por exemplo, para outra coisa, você vai sim modificar o array original. Então aqui parece que é um array novo, mas quando você acessar o objeto dentro desse array, é o objeto do outro array, porque ele passa por referência. Então esse é um detalhe muito importante. Quando as pessoas fazem isso, tem um termo chamado deep copy, que você copia algo recursivamente por dentro, só que esse cara não faz um deep copy, ele não copia tudo de novo do zero, ele faz o que é chamado de shallow copy, que é meio que superficial, ele só copia o array novo e o resto vem tudo igual com as mesmas referências. É um pouco mais avançado isso, mas é só para você tomar cuidado quando você estiver usando o spread e outros métodos que modificam o original, ou então modificar as propriedades dessa forma. Tome muito cuidado quando fizer isso. O mais legal de tudo é que esse spread pode funcionar até com funções. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função que tem 3 parâmetros, A, B e C. E eu vou dar um console.log aqui nesses 3 parâmetros. Quando eu chamar essa função aqui, eu posso dar um spread do nosso array e ele vai pegar cada objeto e passar para cada parâmetro dessa função. Então você pode ver que o console.log pegou os objetos de dentro. Isso aqui é muito bom. Você pode até fazer coisas como, por exemplo, passar aqui alguma coisa e depois dar o spread, ou então até depois do spread passar mais alguma coisa. Então quando você tiver funções que recebem vários argumentos, você pode usar o seu spread. E tem como também fazer algo que é o spread de uma função nos argumentos. Então, por exemplo, você tem A, B, C e você pode pegar aqui o resto, por exemplo. E daí você também vai lá e dá um console.log no resto. Esse resto aqui, quando você usar isso aqui, que não chama spread operator, mas é bem parecido, ele vai pegar todos os argumentos que vêm depois e colocar dentro de um array. Então, por exemplo, se você passar aqui o A, passar o B e o C, e depois passar o seu array aqui como sendo o spread, ele vai passar para esse cara esse tudo aqui, e você consegue pegar o resto aqui nesse argumento. Então, ele deu console.log do resto e também console.log dos primeiros parâmetros. É bem similar, basicamente você pega tudo que está no array e joga nos argumentos, e esse cara aqui, você pega todos os restos do argumento e joga no array. É meio que uma conversão do outro. Então isso aqui é muito útil, você usar o spread operator com funções. Então foi isso, eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo muito longo, mas espero que tenha ajudado bastante a esclarecer tudo sobre arrays no JavaScript. Se faltou alguma coisa, deixa nos comentários que eu respondo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Obrigado e até a próxima!